Ok, muito bem, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa campanha, então. Eu protejo a minha família. E nós falamos até a semana passada, no domingo, nós falamos da 9ª volta que Israel deu ao redor de Jericó. Hoje será a 10ª volta, a 10ª semana desta campanha. Até a 9ª volta, nós ouvimos aqui várias orientações, várias manifestações do que significava cada volta. Lembrando, irmãos, que cada volta, por que ela tem um significado? Porque elas são coisas da nossa vida, que fazem parte da nossa vida espiritual, que elas não podem ser deixadas no esquecimento. Você não pode colocar na última gaveta das lembranças, não. São coisas que você precisa trazer sempre à tua lembrança, não deixar jamais ficar no esquecimento ou apagado na tua mente. Então nós falamos aqui, baixa um pouquinho o fundo para mim. Nós falamos aqui sobre promessa, presença de Deus, direção, obediência, silêncio, coragem, perseverança, fé, e na semana passada falamos sobre o sacrifício. A semana passada foi o culto de Santa Ceia. A melhor lembrança, o melhor memorial de um sacrifício verdadeiro é a nossa Santa Ceia. Amém? A Santa Ceia é um memorial, é para trazer à nossa memória que o Deus que nós servimos é um Deus, é um Senhor Salvador, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, junto com ele foi cravado o nosso pecado, a maldição, a dor, a enfermidade, tudo foi cravado na cruz do Calvário. Só que o nosso Salvador, ele não permaneceu na cruz, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele deixou promessas para nós. Então nós não podemos esquecer disso, que o nosso Deus é um Deus vivo, que o nosso Senhor, ele ressuscitou, ele não está no mundo dos mortos. Amém? Ele foi lá, mas ele venceu a morte. Então, eu não posso esquecer que tipo de Deus estou servindo. Não estou servindo uma imagem, um Deus morto, um Deus apenas de história. Estou servindo um Deus vivo. Nós falamos disso no domingo a respeito da Santa Ceia. O nosso tema de hoje é unidade e comunhão. Amém? Unidade e comunhão. No domingo passado, o texto da Santa Ceia, que é o nosso texto tradicional, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós lemos até o versículo 28, para falar a respeito da Santa Ceia. E hoje eu quero ler o versículo de número 29, a sequência do texto que nós lemos a semana passada. Então, acompanhe comigo aí na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 29. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, amém? Abra aí na sua palavra, para nós fazermos a leitura, para darmos início a esse tema de hoje, que é a unidade e a comunhão, amém? 1 Coríntios 11, 29 diz o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Na orientação da Santa Ceia, a Bíblia diz que nós não podemos participar da Santa Ceia de forma indigna. O que é participar da ceia de forma indigna? Duas maneiras em que eu não devo participar da ceia. A primeira é sem fazer um autoexame da minha vida. Então a Bíblia diz o quê? Examinai a vós mesmos. Então eu tenho que fazer um exame da minha vida. Ver onde está o pecado, onde eu estou errando, onde estou falhando, onde estou sendo fraco. Pedir perdão para Deus, para depois participar da ceia. A segunda forma de participar da ceia de forma indigna é sem discernir o corpo. Amém? Agora, o que é discernir, irmãos? Discernir é interpretar, entender, compreender, ter conhecimento a respeito de algo. Quando alguém diz assim, eu tenho que discernir essa situação, quer dizer, eu tenho que entender, eu tenho que compreender aquilo que está acontecendo. Então eu não posso participar da ceia sem discernir o corpo, sem entender, sem compreender, sem ter entendimento do que é o corpo. Amém?
Então vamos entender em primeiro lugar de que tipo de corpo nós estamos falando. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Aleluia, glória a Deus. Você vai achando e eu vou lendo, tá? Diz assim, ó: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse texto, o apóstolo Paulo está passando orientações para a família, orientações para os casais, e ele diz que o marido ele é o cabeça da família. Só que ele faz uma relação, ele diz assim: o homem é cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Então eu começo a entender o que 1 Coríntios 11, 29 está me falando. Eu tenho que discernir o corpo, eu tenho que entender que corpo é esse. Então esse corpo, eu já entendi que ele tem um cabeça, ele tem alguém que é autoridade, tem alguém que comanda esse corpo, tem alguém que é responsável por esse corpo, tem alguém que morreu para salvar esse corpo. Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Amém? Vamos ler um outro texto, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18 diz assim, ó: e ele é o cabeça do corpo da igreja. Então Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Só que quando a Bíblia se refere à igreja, irmãos, ele não está falando do templo físico. Nós chamamos o templo físico de igreja, mas o nome igreja vem da raiz da palavra eclésia, que significa tirados para fora. Então a igreja, na verdade, é a comunhão de pessoas que foram tiradas do pecado e através do sangue de Jesus passam a ser herdeiros da vida eterna. É isso que é a igreja. Então a igreja é a comunhão de salvos. Nós reunidos aqui, nós estamos vivendo um momento de comunhão dos salvos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Tem um outro texto que eu vou ler só uma parte, mas depois em casa você lê todo ele. É 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o 27, que diz assim, ó: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Depois você lê o restante do texto, que fala a respeito que cada um tem uma função dentro do corpo, certo? De que corpo que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando da igreja. Então nós, a nossa comunhão, a comunhão de crentes, a comunhão de salvos, a comunhão de pessoas reunidas no sangue de Jesus, é que forma a igreja. E veja bem, ó, Jesus em certo momento chegou para Pedro e disse assim: Pedro, eu coloco nas tuas mãos a chave que vai ligar o céu e a terra. Tudo que vocês determinarem na terra será determinado no céu. Por que Jesus entregou na mão de Pedro? Porque Pedro ele se tornou o patriarca do apostolado da igreja. Só que Jesus, ao terminar esse versículo, ele diz assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra Pedro, disse que elas não prevaleceriam contra a igreja. O que me leva a entender, se eu não tenho comunhão com a igreja, se eu não vivo a comunhão com a igreja, mesmo sendo um convertido, mesmo sendo alguém lavado do sangue de Jesus, eu não tenho a capacidade de resistir às ações espirituais do inferno. Quando Josué deu a coordenada para o povo de Israel marchar ao redor de Jericó, eles deram 9 voltas ao redor de Jericó. 9 voltas ao redor de Jericó. Durante essas 9 voltas ao redor de Jericó, o povo de Israel, eles adquiriram uma coisa muito importante na vida deles. Eles se tornaram um só. Se tornaram um povo. Eles deixaram de ter apenas comunhão e passaram a ter unidade. Por quê? A comunhão é a inserção de alguém que entrega a vida para Jesus, tem a sua vida remida pelo sangue do Cordeiro,
e ele começa a caminhar com a igreja. Então, aí é importante a comunhão, porque ele começa a ser integrado à vida da igreja. Em simples palavras, bem objetivas no dia de hoje, é quando uma pessoa vem para a igreja, Jesus fala na vida dela, ela se converte, entrega a vida para Jesus, se batiza e começa a frequentar a igreja. A comunhão é importante para que ela esteja agregada na igreja. Só que ela não pode se manter apenas na comunhão. Não. Tem um momento na vida do crente que ele tem que dar um salto a mais na sua vida espiritual. Ele tem que passar da comunhão para a unidade. Ele tem que começar a ter unidade com a igreja. Eu vou explicar por quê. Se o povo de Israel tivesse apenas comunhão, eles iam viver juntos, iam ter momentos juntos, mas eles não venceriam os muros de Jericó. Por isso as 9 voltas levou com que eles, seguindo as orientações, fazendo tudo dentro das coordenadas que era dado por Josué, foi gerando no meio deles uma unidade. Quando chegou na 10ª volta, eles estavam unidos de verdade. Eles tinham uma mesma visão, uma mesma direção, andando no mesmo caminho, pensando do mesmo jeito, profetizando do mesmo jeito e acreditando do mesmo jeito. Quando uma pessoa ela tem comunhão na igreja, ela corre um risco muito grande de ser arrancada da igreja. Ela corre um risco muito grande de ser devorada pelo inimigo. Ela corre um risco muito grande de não alcançar aquilo que ela está buscando para a sua vida. Porque ao derrubar os muros de Jericó, ele não oferece apenas uma vitória coletiva para um povo. Não, ele oferece também vitórias individuais. É isso que nós temos que ter em mente. Quando eu estou na igreja, eu tenho unidade com a igreja, nós derrubamos as muralhas que estão diante de nós. E nem sempre essas muralhas dizem respeito a exatamente aquilo que eu estou buscando na minha vida. Mas como eu faço parte de um grupo, eu também luto em favor desse grupo. Não importa se aquilo não diz respeito para a minha vida. Só que ao derrubar esse muro, eu também estou derrubando muros que dizem respeito à minha vida. Eu quero fazer uma dinâmica com os irmãos para vocês entenderem melhor qual a diferença de comunhão com unidade. O que é ter comunhão e o que é ter unidade. Esse recipiente aqui, ele vai representar para nós a nossa igreja, a nossa denominação, certo? Então faz de conta que é a denominação. Chegou uma pessoa na igreja, se converteu e entregou a vida para Jesus. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Não vai ter para todo mundo, só para alguns. Por exemplo, o irmão Antônio é esta laranja aqui. Opa, o irmão Antônio faz parte da igreja quadrangular. Amém? Vamos pegar outro. O irmão José Eduardo, esta laranja aqui, ele também faz parte da igreja quadrangular. Vamos pegar aí o... Deixa eu ver. A Giza. A Giza também faz parte da igreja quadrangular. Vamos pegar a pastora. Pastora também faz parte da igreja quadrangular. Vamos ver um outro irmão aqui. O irmão Júlio também faz parte da igreja quadrangular. Deixa eu ver. O outro, a Jéssica que está lá atrás, também faz parte da igreja quadrangular. O que esses irmãos, ao chegarem na igreja e fazerem parte da igreja, no primeiro momento, o que eles têm? Está todo mundo junto, né? Todo mundo junto, celebrando, adorando, vindo na igreja, vindo nos cultos, até indo na cela. Mas o que nós temos aqui é apenas comunhão. É por isso que quando o irmão ele é tirado da igreja, às vezes ele só faz um pouco de falta. E às vezes muita gente nem percebe que o irmão se afastou da igreja. Por que ninguém percebe, irmãos? Porque ele tinha comunhão conosco. Mas o que ele tinha conosco era apenas comunhão. Então se ele for tirado, amanhã depois aparece um outro irmão e acaba preenchendo o lugar dele. E está tudo bem. Quando um irmão que tem apenas comunhão conosco, ele é tirado do nosso meio, normalmente a igreja não sente nada. E o culpado quem é, irmãos? O culpado é a igreja? O culpado é o líder de célula? O culpado é o pastor? Não é, irmão. Sabe quem é o culpado? É a própria pessoa. Porque ela se acostumou a viver nessa comunhão gostosa. De vir aqui na igreja, cumprimentar os irmãos. Só que ela não é parte do corpo ainda. Porque ela não entendeu uma parte. O que é ser corpo, ela não entendeu. Então tem que acontecer um processo na vida do irmão,
que é o processo dele deixar de ter apenas comunhão e começar a ter unidade. Tenta tirar o irmão Antônio aqui da igreja. Tenta tirar ele daí. Assim é uma igreja que tem unidade. Tenta tirar um dos irmãos que eu mencionei. Tenta tirar. Daqui é fácil de tirar, irmãos. Mas daqui, é isso que é ter unidade. É quando nós andamos juntos, caminhamos juntos, pensamos da mesma maneira, acreditamos da mesma maneira, lutamos da mesma maneira. Quando nós pensamos desse jeito, nós começamos a ter unidade. Por quê? Porque eu passo a entender que eu não faço parte de uma igreja física chamada quadrangular. Eu faço parte de um corpo. O organismo de um salvo é corpo. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, nesse texto que eu li, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, que um corpo ele tem muitos membros, e todos os membros, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Enquanto a pessoa ela não se enxerga como um membro de uma igreja, ela está vulnerável, tanto a fracassar, tanto a se desviar, como não receber a bênção. Porque quando a igreja derruba as muralhas, todos que têm unidade são beneficiados. Mas aquele irmão que só tem comunhão, nem sempre ele é beneficiado com a bênção. Nem sempre a unção vem sobre a vida dele. Quando a igreja rompe em algum aspecto, que vem uma promessa para cima da igreja, o irmão que tem unidade recebe a promessa. Mas o irmão que só tem comunhão não recebe. Por quê? Eu vou dar um segundo exemplo para você entender melhor. Qual das irmãs aí que tem brinco na orelha que dá para tirar? Tem? Andréia, por favor. Tire no alcance teu brinco aqui. A Andréia usa brinco. Para usar esse brinco, irmãos, ela teve até que fazer um furo na sua orelha. Certo? Então esse brinco é quase parte do corpo dela. Dá quase para dizer que é parte do corpo dela. Ela vai para tudo quanto é lugar e vai com o brinco. Está em casa com o brinco, vai no mercado, está com o brinco, vai passear, está no brinco, vem para a igreja de brinco. Então o brinco faz parte da vida dela. Poderia quase dizer que o brinco é quase que é uma extensão do corpo dela. Agora quer ver uma coisa? Sente aí, irmã, vê se vai doer. Doeu? Não, né? Não doeu. Por que não doeu? Porque o teu brinco não é um membro do teu corpo. Agora faz favor para mim, irmã. Arranca a sua orelha e me alcance aqui. Glória a Deus. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Enquanto eu tenho só comunhão, eu ando com o corpo, penduradinho no corpo, que nem um brinco. Para lá e para cá, para lá e para cá. A igreja está adorando, eu estou junto, para lá e para cá. A igreja está glorificando, eu estou junto. A igreja está orando, eu estou junto. A igreja está recebendo promessa, eu estou junto. Mas eu não sou do corpo. Eu sou um pendureco do corpo. Eu não sou um membro do corpo. Porque se eu fosse um membro do corpo, eu não estaria assim, ali só para enfeitar o corpo. Eu estaria ali com uma finalidade. Como a orelha da irmã tem uma finalidade: sustentar o óculos dela, pelo menos. Aqui, André, obrigado. Glória a Deus. Quer dizer, irmão, obrigado. Cada irmão tem uma função no corpo e você precisa identificar qual é a tua função no corpo. Qual é a tua função no corpo? Que tipo de papel você exerce nesse corpo? Quando esse corpo é ferido, você sente? Quando esse corpo está com problema, você sente? Quando esse corpo se alegra, você se alegra também? Você anda na mesma direção? É isso que Josué passou para o povo de Israel. Gente, nós vamos dar a 10ª volta, mas não pode ser uma volta de comunhão, tem que ser uma volta de unidade. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: olha, eles caminham do mesmo jeito, eles andam da mesma forma, eles marcham da mesma intensidade, eles têm a mesma fé, eles falam a mesma língua. Enquanto você não falar a mesma língua que nós falamos, que a língua espiritual e a língua da fé, você ainda não é do corpo. Enquanto você frequentar essa igreja apenas como um pindoreco, ser carregado para lá e para cá, você não é do corpo. Você precisa se achar. E quem tem que enxergar isso sou eu, não é você. Você olha para você e eu olho para mim. Você precisa se enxergar como alguém necessário no corpo. Aleluia. Um dia uma irmã que frequentava essa igreja, não era parte do corpo. Nós encontramos a irmã e eu perguntei: ô irmã, nunca mais te vi na igreja? Ela
disse, pastor, eu acabei enfraquecendo, desisti. Mas também, pelo que eu vi, ninguém sentiu minha falta. Eu olhei para ela e pensei. Não respondi porque a minha educação não deixou. Mas deu vontade de responder. É verdade, irmão. Ninguém sentiu a tua falta. Porque você não está fazendo falta nenhuma. Você nunca foi do corpo. Você nunca foi do corpo. Você nunca foi participativa. Você nunca foi ativa. Você nunca se importou. Você nunca pagou preço. Você nunca sofreu por ninguém. Você nunca esteve lá disposta a dar um abraço em alguém. Porque ser parte do corpo, irmãos, não significa que eu tenho que ter uma função pública dentro da igreja. Não, eu tenho que me sentir. Eu posso estar sentadinho no banco sem nenhuma função pública, mas eu tenho que me sentir parte desse corpo. Eu tenho que acompanhar o que esse corpo está vivendo, o que está acontecendo. Eu tenho que andar junto com esse corpo. É por isso que às vezes algumas pessoas ficam um longo período sem aparecer aqui na igreja, porque elas não se sentem parte do corpo. Elas só vêm quando? Quando elas estão com alguma necessidade. Mas eu não devo estar aqui na igreja ou lá na minha célula por causa da minha necessidade. Eu tenho que pensar que eu sou alguém importante da parte do corpo, que eu tenho que ocupar o meu espaço lá. Porque Deus pode me usar a qualquer momento com uma palavra, com uma oração, com um abraço que eu possa dar a alguém. Uma vez, irmãos, eu estava em outra cidade que eu estava. Eu estava enfrentando um momento muito difícil na minha vida. Um momento que emocionalmente eu estava muito arrasado. E a minha vontade era nem ir para a igreja. Eu tinha que ir porque eu era pastor, né? Não tinha como não ir. Mas, como bom crente, eu sei que o melhor lugar que tem é a igreja. A feliz ou triste, indo bem ou indo mal, chorando ou rindo, o melhor lugar para ir na igreja. Não tem outro lugar melhor. Não tem outro lugar melhor. Eu não entendo quando alguém diz assim, pastor, hoje estava meio triste, aí por isso que eu não fui na igreja. Foi aonde, irmão? Foi no cemitério de falar? Porque o melhor lugar que existe é estar na igreja. O melhor lugar que existe é estar na igreja. É que nem eu tenho dito ultimamente, tem gente que não está vindo na igreja por causa da pandemia. Engraçado que na fila do supermercado não pega coronavírus. A igreja, a 1,5 metro de distância, com álcool gel e todo mundo com máscara, oferece mais risco de pegar coronavírus do que na loteca, no banco, do que no supermercado, pegando dinheiro que todo mundo bota a mão. É interessante como a forma de interpretar, de enxergar a igreja, sempre enxerga a igreja como algo letal na vida das pessoas. Se eu estou triste, eu não vou na igreja. É o contrário disso. Aquele dia eu não estava com disposição de estar na igreja, mas eu sabia que o melhor lugar era estar na igreja. Como pastor, eu tenho que sempre estar estampando um sorriso, uma motivação e um ânimo. Naquele dia estava difícil de fazer isso, mas eu precisava. E assim eu fiz. Eu fui na igreja, e tinha um irmão que era diácono, que estava na porta. E normalmente ele me cumprimentava. Paz, pastor, tudo bem? Aquele dia ele fez diferente. Por que ele fez diferente? Porque ele era um irmão que vivia na unidade da igreja. Ele caminhava conforme a igreja caminhava. E é essas pessoas que o Espírito Santo usa. Quando a pessoa diz assim, eu sou membro desse corpo, o Espírito Santo diz, então prepara, porque a qualquer momento eu posso te usar. Eu posso te usar. Talvez você nem perceba, irmão, mas Ele vai te usar. Porque Ele não usa apenas um pastor, um obreiro, um diácono. Ele usa a igreja, usa a igreja. É isso que é a igreja. Eu peço encarecidamente para você nesta noite, que você abra os seus ouvidos espirituais e que você entenda que você é importante para a igreja. Você tem que ser um membro ativo, participativo. Você é importante. A qualquer momento Deus vai te usar. Quando eu cheguei na porta, o irmão foi me cumprimentar. Ele estendeu a mão e disse assim, paz, pastor. E me deu um abraço assim, quero dizer para o senhor que nós amamos o senhor nessa igreja. Irmãos, o resto do culto foi apenas um cumprimento, porque o que eu precisava, eu já tinha recebido. Aquele dia, as muralhas do emocional na minha vida caíram diante da igreja. E eu pude entrar na igreja, realizar o culto, pregar, animado e feliz, porque Deus usou aquele irmão, era um irmão que andava em unidade. Você já tem comunhão com a igreja, irmão? Já tem comunhão com a igreja? Comece a ter unidade. Se você tiver unidade com a igreja, você nunca vai se desviar. Você nunca vai tropeçar, você nunca vai cair. E a cada conquista que a igreja tiver e liberar a bênção sobre a tua vida, pode ficar tranquilo.
você vai ser abençoado também, em nome de Jesus. Se coloque de pé para me orar por você nesta noite. Não sei se é só eu que estou sentindo essa presença gloriosa de Jesus nesse lugar. Quero crer que muitas pessoas estão sentindo. O dia que esta igreja entender o que é ter unidade, o que é caminhar na unidade, Deus ele vai honrar as suas promessas. Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Deus vai liberar a bênção. Quando essa igreja começar a marchar debaixo de uma unidade verdadeira, como Israel fez ao redor de Jericó, foi na 10ª volta, faltava só 3 voltas, faltava 3 voltas para as muralhas cair. Falta pouco, irmãos, falta pouco para as muralhas cair, para essa igreja alcançar o seu objetivo, os propósitos e as promessas que Deus fez a esta igreja alguns anos atrás. Mas antes, essa igreja tem que aprender a andar na unidade, todos andando na mesma direção, ouvindo a mesma voz, obedecendo, cumprindo, fazendo com a sua parte, se reconhecendo como um membro ativo e participante, deixando Deus te usar. Você não vem na igreja apenas porque você precisa de uma bênção. Você vem na igreja porque você pode ser um canal de bênção na vida de alguém, porque Deus pode te usar e você é um membro importante desta igreja. Pai, nós oramos nesta noite, Senhor, e nós apresentamos a Ti a nossa campanha, apresentamos a Ti esta mensagem de unidade, que essa unidade seja vivida por completo por esta igreja, Pai. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha manifestar a sua glória e o seu poder sobre esta igreja. Eu oro pela campanha, ó Deus, declarando: a nossa família está protegida, a nossa família está guardada, a nossa família está livre de toda a força do mal, no poder do nome de Jesus. Assim eu declaro esta bênção na vida de todos. Que o grande amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça no nome de Jesus. A todos uma boa noite, uma boa semana. Viva uma vida de unidade com a tua família também, não apenas tendo comunhão, mas tendo unidade com a tua família. Vai em paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.